Não trabalhamos com o si na história, mas nós podemos sim olhar para os caminhos adotados no passado e, com os resultados postos, pensarmos que sim, poderíamos ter tido uma outra atitude para termos um resultado diferente do que nós conhecemos. Durante o processo eleitoral de 2022, houve uma migração de votos de Ciro Gomes para uma parte para Lula e uma outra parte para Bolsonaro. O Lula adotou uma postura, uma estratégia de terrorismo eleitoral, que fez com que parte dos votos de Ciro migrassem não por amor a Lula, muito antes pelo contrário, mas por medo e por rejeição a Bolsonaro para ele. E por outro lado, alguns votos para não dar sim a Lula, então alguns desses votos foram para Bolsonaro. Bom, não dá para chorar pelo leite derramado, e não estou chorando pelo leite derramado. Mas nós, que apoiamos Ciro Gomes, nós temos que fazer a autocrítica. Nós erramos numa estratégia que hoje eu vejo como poderíamos ter tido muito sucesso nas nossas intenções se tivéssemos adotado uma outra estratégia. E é uma estratégia que fala a verdade, não engana ninguém. E talvez poderia ser a solução para aqueles que não quisessem de fato o PT em 2023 comandando o Brasil. Vejam bem, paremos para pensar. A quantidade de votos que Bolsonaro teve, se essa quantidade de votos, uma visão estratégica, fosse metade desses votos para Ciro Gomes, no primeiro turno, mais os votos daqueles que vão continuar com o Ciro, que são os 3%. Vamos dizer que desses 6% tivesse mais 3%, fosse 6% que as pesquisas diziam que o Ciro tinha. Isso não levaria o Ciro para o segundo turno? Levaria. Aí a pergunta que eu faço para o eleitor do Bolsonaro, e muitos até optaram para ter como candidato no segundo turno, né, como oponente a Bolsonaro, Lula. Mas a pergunta que eu faço, se tiver que perder entre Lula e Ciro, qual dos dois você escolhe? Provavelmente você vai dizer que prefere ainda o Ciro. É menos pior para o bolsonarista o Ciro do que o Lula, correto? E por que nós não fizemos isto? Eu estou falando nós porque eu também não fiz isto. Aí a gente vai ter que se martirizar por conta disso? Não necessariamente, não é isso. Mas a gente tem que conhecer. E quando a gente fala isto, a gente não está fazendo algo injusto ou colocando para o eleitor do Bolsonaro algo enganoso. A gente está mostrando para ele que talvez a estratégia de não enfraquecer o Lula, porque aquela a polarização era importante e tal, a polarização no processo eleitoral favoreceu, sim, a um lado, que foi o Lula. Por que favoreceu? Porque o Lula não estava no governo. Se Lula estivesse no governo, talvez essa polarização tenderia muito mais vantajosa para Bolsonaro. Mas, enfim, se em 2022 nós tivéssemos tido essa estratégia, tivesse feito esta ação, vamos dizer assim, estratégica para o segundo turno, talvez os resultados daquilo que nós vamos ver no dia 1º de janeiro fosse outro. Então não adianta simplesmente o eleitor do Bolsonaro bradar e querer que mude as coisas, porque ele poderia ter mudado lá atrás, não fez, não pensou estrategicamente. E aí ceivou o quê? Ceivou o tal daquilo que eu chamo de anticirismo.
E o anticirismo que existe por parte do PT é um anticirismo exatamente em cima de uma coisa que qualquer coisa não serve, só Lula serve. E o anticirismo com relação ao bolsonarismo é aquela ideia de que, bom, nós precisamos ser sempre os antagônicos de uma relação, quase que uma relação grenal com o PT. Então a gente não pode, de repente, buscar ter outro adversário que não o PT. Mas se tivesse isso, talvez o resultado seria outro. E somente para pensar, eu não estou aqui para julgar ninguém, para nos classificarmos, nós que apoiamos o Ciro Gomes, e nem que você que votou no Bolsonaro, não sou para te julgar, estou aqui simplesmente para refletir. Espero que esse vídeo possa ajudar a compreender os erros nossos e que a gente possa mudar eles ao longo desses 4 anos.